Fala galera, vamos fazer ali a correção do vestibular do primeiro exame de qualificação da UERJ, para a galera que vai entrar ali 2024. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o Rodrigo Queiroz, professor que vos fala aqui, vocês estão no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo nosso já de começo de vídeo, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, para ajudar o canal a crescer cada vez mais aí para vocês. Galera, tivemos nesse último final de semana aí o primeiro exame de qualificação ali da galera da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, beleza? E sem mais delongas, vamos fazer ali as questõezinhas de matemática, já deixando claro que sim, tem questão que cabe pedido de anulação, tá? Cabe recurso aí da parte de vocês, ok? Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a nossa primeira questãozinha que falava o seguinte, se liga aí. Questão de número 28, começava ali as questões de matemática, tá? Falava assim: a sequência AN 00550 em que N pertence aos naturais é definida por... Então, o A1 e o A2 é 0, igual da forma que está lá. O A3 vale 5, ok. E aí, a partir do A4, ele falou que o nosso AN é um x, sendo que x é o algarismo da unidade simples da soma de quem? AN-1, AN-2, AN-3, ou seja, os três termos anteriores. Então, o que nós temos ali na nossa sequência? Da forma que ela está ali, eu tenho o 0, 0, 5. Então, o próximo termo é a soma dos três anteriores. 5 mais 0 mais 0, 5. Próximo termo dos três anteriores, 5 mais 5, 10, mais 0, 10. E eu pego o das unidades. Então, eu vou pegar só o zerinho, ok? E assim, sucessivamente, a gente vai escrevendo ali os próximos termos. Eu vou escrever uma parte dessa sequência, tá? Então, já tenho ali, ó, 0, 0, 5, 5, o 0, que já estava ali na nossa sequência. Próximo valor, a soma vai dar 10, então fica sendo 0. Os dois próximos, 5 e 5. Então, queira ou não, que já deu para a gente ver um padrão nisso daqui, né, galera? Mas mesmo assim, eu vou escrever os 10 primeiros. Então, já tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 0, 0. Beleza. E vou escrever ali os dois próximos. E assim continua a nossa sequência. Então tá. Somando ali, galera, somando os 10 primeiros, olha ali, do 0, 0 até o outro 0, 0, que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 termos. Fazendo essa soma, a gente tem 10 mais 10, eu tenho 20. Ok? A próxima sequência dos próximos 10, nota que ele começa com 5, 5. Então, a minha soma vai ter 10 valores a mais, ou seja, na minha próxima sequência ali, a soma vai dar 30, ok? A soma dos próximos ali, dos próximos 10 termos, a soma vai dar 30, beleza? Ou seja, o que eu tenho aqui como padrão? Do meu primeiro termo ao 20º, que são os 10 primeiros dando 20 e os outros dando 30. Ou seja, esse pedacinho aqui, a soma deles eu tenho 50. Seguindo essa ideia, né? Por quê? A gente não terminou a leitura, né? Eu quero a soma dos 100 primeiros elementos dessa sequência. Então, seguindo essa ideia, do 21º ao 40º, eu teria, então, a soma toda sendo 100. 41º ao 60, a gente vai ter 150. 61 ao 80, posição, né? Ordinal. A gente vai ter a soma de tudo dando 200. E de 81 ao centésimo, que é o que nós queremos, eu tenho essa soma sendo 250. Então, 250, já temos ali o nosso gabarito, letrinha D. Bastava a gente olhar essa padronização, que os 10 primeiros termos, a soma ia dar 20, os próximos 10 termos, a soma daria 30. Vendo essa padronização, a gente poderia fazer aqui essa sequência tranquilamente, gabarito, letrinha D, de dei conta de questãozinha detonada. Então vamos lá.
Questão de número 29, galera, falava assim, ó, considere os seguintes números naturais. Então tem um número natural que ele escreveu como sendo x, que é 3 vezes 5 quadrado vezes 2 elevado a y. Eu tenho um w, que é 120, um z, que é 48. Comando da questão. Sabendo que o máximo divisor comum, o MDC de x, w e z é 24, o valor de y é... Beleza, então vamos lá. Se eu quero o MDC dessa galera, eu tenho que fatorar todos eles, né, pessoal? Fatorando o 120, nós ficaríamos com 3 vezes 5 vezes 2 a terceira. Fatorando o 48, nós ficaríamos com 3 vezes 2 a quarta. Beleza. Então, nota que o 3 está repetindo em todos os valores. O 5 não. O 5 não repetiu no meu z. Se o 5 não se repete, ele não vai entrar na nossa ideia do MDC, né? Porque o exercício está pedindo o máximo divisor comum. Então, eu quero o MDC desses 3 valores. Então, tem que pegar os termos que se repetem em todos. O 5 não está repetindo em todo mundo. Então, aquele 5 ao quadrado e esse 5 eu vou desconsiderar. Agora, o 2 está repetindo em todo mundo. Eu tenho 2 à quarta, 2 ao cubo e 2 ao y. Lembra que a ideia é pegar aquele de menor expoente. Então, a gente vai pegar o 2 ao cubo. Certo? Até o momento, o nosso menor expoente ali é o 2 ao cubo. Então, o 2 ao y, quanto ele vai valer? Já que o MDC dessa galera é 24, eu posso escrever da seguinte forma. O MDC, né? Eu tenho o 3, que tem em todos os termos, e 2 ao cubo, que é o meu menor expoente. Beleza? Resolvendo isso daqui, galera, já dá o nosso MDC. Ah, professor, por que o y não pode ser o 2, por exemplo? Porque se fosse 2 ao quadrado, ali em cima, eu teria 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 seria 8. E o nosso MDC, ele já falou que é 24, que é 8 vezes 3, ok? Então, daqui eu tenho que o 3 vezes 2 elevado ao y, ele tem que ser maior. Na verdade, aqui eu vou colocar ele igual a 24, para ser o nosso MDC que ele deu. Tá? Então tá, uma equaçãozinha exponencial. 24 dividido por 3, 2 elevado ao y seria 8. Só que 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? Seria. Né? Vamos ficar ali só com os expoentes. O y pode ser 3. Beleza. Só que o y sendo 3, e a gente teria o gabarito aqui, sendo letrinha B, cabe recurso pelo seguinte, galera. Pelo seguinte, vamos lá. Se o meu y, ele não tem que ser 3, ele pode ser qualquer valor maior. Porque se ele vale 4, eu descartaria, pegaria o 2 ao cubo. Se ele vale 5, também seria uma resposta. Ou seja, o nosso enunciado aqui, ele teria que falar, sabendo que o MDC é tal, o valor de y não. Ele tinha que falar aqui pra gente o menor valor de y, aí seria o y sendo 3, ok? Para que dê certo, esse seja o MDC. Como faltou essa palavrinha e na interpretação aqui, galerinha, cabe recurso, tá? Questãozinha aqui, cabe recurso. Pode pedir anulação por essa questão, porque eu teria aqui múltiplas respostas, né? O nosso y pode ser 3, 4 ou 5, que o MDC continua sendo 24. Então, teria ali 3 alternativas para marcar. Então, por isso, recurso na questãozinha aí, tá? Vamos de próxima. Questão de número 30, falava assim. A figura a seguir representa um prisma reto com aresta lateral de 10 metros. Sua base é um trapézio com 3 lados medindo 3 metros e o quarto lado medindo 6. E ele vem e nos pede o seguinte. O volume do prisma em metros cúbicos é igual a... Então, ok. Se ele quer o volume, nós sabemos que o volume tem que ser área da base vezes a altura. Só que eu tenho que lembrar da definição do que é um prisma, né? Num prisma, eu tenho que ter bases paralelas iguais no prisma reto. Ou seja, a nossa base aqui são esses trapézios. É como se eu pegasse ele e colocasse em pé, ali a ideia, né?
Então, a nossa altura é esse 10. Olhando com mais calma para esse trapézio. O que nós temos ali? Eu tenho que aqui mede 3, aqui também, aqui, e lá mede 6. Beleza. Se esses lados são iguais, eu estou num trapézio isósceles. Eu vou precisar achar aqui, para fazer a área dele, eu vou precisar achar a altura, né? E essa altura é a diferença entre as duas bases, pegando a metade, porque fica dividido em duas partes iguais. Esta parte fica igual a de cá, certo? Então, 6, que é toda a minha base maior, menos 3, fica 3. Então, cada pedacinho é 1,5 ou 3 sobre 2, beleza? Olhando nesse carinha aqui, a gente não pode fazer Pitágoras para achar a altura? Vamos lá. 3 quadrado, que é igual a 3 sobre 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Vamos desenvolver. A gente vai ter o seguinte. 3 ao quadrado, 9. Menos, já vou passar todo esse termo, tá? O resultado dele para o outro lado. 9 sobre 4. Isso é o nosso h ao quadrado. Então, o h vai ser, fazendo o MMC desse cara, né? Fazendo o MMC dessa parte. 4 dividido por 1 é 4, vezes 9, 36. 36 menos 9, nós temos 27 sobre 4. Queremos a raiz disso. 27 simplificando fica 3 raiz de 3. E a raiz de 4 é 2. Ou seja, essa aqui é a altura. Tendo a altura, posso fazer a área da nossa base. Porque a área da base vai ser, já que é um trapézio, né? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A área da base vai ser, a base maior é 6, a menor é 3, a altura acabamos de encontrar, 3 raiz de 3 sobre 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, vezes meio. Então, área da base. 6 mais 3, 9. 9 vezes 3, 27. Raiz de 3. 2 vezes 2, 4. 27, né? Então, a área da nossa base, 27 raiz de 3 sobre 4, metros quadrados. Agora é só fazer o nosso volume, então. 27 raiz de 3 sobre 4 multiplicado por 10. Vamos colocar aqui nesse pedacinho em cima. Dá para simplificar. Por 2 fica 5, por 2 fica 2. 27 vezes 5 nós temos 135. Repete a raiz de 3 sobre 2 metros cúbicos. Tudo estava em metro. Ele pediu o nosso resultado em metro. Então, marcando ali, 135 raiz de 3 sobre 2, gabarito, letrinha A de aprovação, de acertei, ok? Questãozinha aí, tranquila ali, trabalhando as ideias de volume e área de um prisma, tá? Super de buenas. Vamos de próximo. Questãozinha de número 31, trabalhava o seguinte. Os azulejos quadrados ABCD, que é esse aqui, DEFG, que é esse, FHIJ, que é o pequeno, dispostos em um mostruário conforme ilustrado na imagem. Nesse arranjo, os vértices B, C, E, H e I são colineares, né? Estão alinhados. As medidas das áreas revestidas pelos azulejos ABCD, DEFG, FHIJ em centímetros quadrados são, respectivamente, ou seja, a área desse carinha é de 93 centímetros quadrados. A área deste, 157 centímetros quadrados. E a área do menor é x centímetros quadrados. O lado em centímetro do azulejo de menor área é igual, claramente, pessoal, o de menor área é o terceira figura, né? O FHIJ. O que nós podemos ver ali? O que nós temos nessa figura? Temos o seguinte. Já que ali é um quadrado, aqui é um ângulo de 90, aqui também é. Ok? Beleza.
O que mais que nós temos ali? Este lado é igual a esse, porque são lados do mesmo quadrado. Usando aqui as nossas semelhanças, nós vamos ver que este lado fica sendo igual a este lado. E os três lados ficam sendo iguais ali, né, pessoal? Então, a gente tem, na verdade, esses triângulos são semelhantes, né? Esses carinhas aqui de amarelo. Beleza. Pegando ali um daqueles triângulos para a gente dar uma atenção maior para ele. Esse aqui que está deitado, tá? Então, desenhando ele aqui. O que eu vou ter ali? Eu vou ter esse lado FH. FH e E. O lado FH eu vou chamar de X, não sei, ok? Agora que nós temos ali o lado EH, nota que é a mesma coisa do lado do primeiro quadrado. Se a área dele é 93, o lado mede raiz de 93. Se a área do outro é 157, nota que aqui vai ser a raiz de 157. Então agora ali, triângulo, retângulo, tenho dois lados, quero achar o terceiro? Pitágoras, né, galera? Tio Pete na cabeça. Então vamos lá. Raiz de 157, que é a nossa hipotenusa, ao quadrado, que é igual a raiz de 93 ao quadrado, mais x quadrado. Raízes quadradas elevado ao quadrado, sai o próprio valor. Então 157, 93 vai passar negativo, é igual a x ao quadrado. 157 menos 93 dá 64. E a raiz de 64, nós temos o nosso x valendo 8 centímetros. Né? Na verdade, vou colocar outra letrinha aqui. Vou chamar de y, porque ele chamou de x a... Só questão de conveniência, tá? Porque ele chamou de x a área, só para não poluir, eu vou colocar uma outra letra, vou chamar de y. Então, 8 centímetros. Olhando lá, 8 centímetros, nosso gabarito, letrinha D, de questãozinha detonada, né? Então, questãozinha aí, grátis, né, pessoal? Uma questão de Pitágoras, tio Pete, super tranquila aí. Questão de número 32, falava assim pra gente. Observe o plano cartesiano no qual estão representados as funções f e g. Esquece aquilo ali, vamos continuar nossa leitura. O ponto P, de intersecção entre os gráficos dessas funções, possui abscissa W, cujo valor é, então quero o ponto P, que é a intersecção entre os gráficos. Então, beleza. Vamos achar cada um deles ali. Primeiro, nossa função f. Posso escrever a equação dela ali, né, usando geometria analítica, que ela é um mx mais n, onde esse coeficiente angular vem do quê? Da variação de y sobre a variação de x. Né? Nossa variação de y, galera, se ele vai de 15 até o zero, é 15, só que como ela é decrescente, então vai ser negativo, menos 15. Variação do x, 5. E o nosso termo independente, que é o n, é aonde corta o eixo y, ou seja, no próprio 15. Então, a nossa função f nada mais é do que 15 dividido por 5, 3, menos 3x mais 15. Mesma ideia, vamos encontrar a nossa função g, ali de rosinha. Y é igual ao coeficiente angular vezes x mais n. Uma das formas de achar o nosso coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x. Variação do y. Ele está indo de 1 até 0. Então é 1. Positivo porque aqui agora essa função ela é crescente. Variação do x de menos 1 a 0 também é 1. Mas onde intercepta, onde corta o eixo y? No 1. Então, nosso y é x mais 1. Beleza. Se estamos atrás daquele ponto P, que é a intersecção, eu posso igualar o y da minha f, né, a minha função f, tem que ser igual à minha função g.
o y de uma tem que ser igual ao y da outra. Ou seja, menos 3x mais 15 vai ser igual a x mais 1. Então, menos 3x menos x, que é igual a 1 menos 15. Menos 4x é igual a menos 14. Multiplicando por menos 1, nosso x vai ser 14 sobre 4. Simplificando, temos 7 sobre 2. Valor de x, que é o quê? Abscissa. Justamente o que ele nos pediu. E 7 sobre 2, gabarito, letrinha C. C de certo, de questãozinha aí, detonada. Beleza? Então ali, ideias de geometria analítica, né? Dentro da GA. Próxima questãozinha. Trabalhava o seguinte, olha aí. Antes da gente ir para a próxima, né, galera? Lembrando ali que temos agora o botão do Valeu, temos o botão do Seja Membro, caso você queira participar ali de forma ativa financeira aqui no canal, ok? Então dá uma olhadinha ali, lê os planos, vendo que dependendo do nível do Seja Membro que você entrar, tem conteúdos exclusivos que não ficam abertos para todo mundo aqui no YouTube, tá? É exclusivo só da galera que está no mais alto nível ali do Seja Membro. Dá uma olhadinha. Questão 33, galera, falou assim. Os clientes de um banco podem realizar apenas 2 operações financeiras. Fazer investimentos que rendem juros compostos a uma taxa mensal de 1%. Então falou, juros compostos, taxa mensal de 1%. E aqui ele falou que é um investimento, ou seja, uma aplicação, né? Ou pegar empréstimos também com juros compostos a uma taxa mensal de 5%. Então aqui eu já tenho 2 situações e já vou separá-las aqui. Uma, eu tenho o investimento, aonde a taxa é de 1% ao mês. E na outra, eu tenho o empréstimo, aonde a taxa é de 5% também ao mês. Ok. O banco usa o dinheiro dos investimentos para conceder os empréstimos, obtendo lucro nessas transações. Considere que um cliente X investiu R$1.000, então já sei meu capital, R$1.000, e que o banco emprestou esse valor a um cliente, ou seja, também um capital de R$1.000. Após 12 meses, então ali eu já tenho o tempo, o cliente X recebeu um montante pela aplicação nesse período e Y quitou o seu empréstimo, ou seja, os dois estão com o mesmo tempo, né? Então o tempo ali de 12 meses para ambos. Ok. Vamos lá. Admitindo, ele ainda deu resultados para a gente, hein? 1,01 elevado a 12 com esse resultado. E 1,05 elevado a 12, 1,80, eu quero saber o lucro em reais obtido pelo banco. O que vai ser o lucro, galera? Não é a diferença ali entre o empréstimo e o que ele está investindo, porque na hora que o banco empresta dinheiro, ele ganha dinheiro, né, em relação a isso. Na hora que está tendo um investimento de um cliente, então o banco ele perde dinheiro nesse momento, tá? Então, ambos são juros compostos, vamos já calcular o juro composto para todo mundo aqui. Lembrando que a nossa ideia vai ser montante, que é igual ao capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso para ambos, né? Vou chamar aqui do montante do 1 e montante do 2. Vamos fazer cada um deles. Então, primeiro o montante 1, vamos lá. Capital, 1.000. 1 mais a taxa de 1%, vamos até escrever aqui, esse cara não é 0,01%, né? Não seria? Porque ele é 1 dividido por 100. Então, volta 2 casinhas, 0,01, ok? 0,01 mais 1, então esse cara fica 1,01 elevado ao nosso tempo, que é 12. Só que ele já deu esse resultado para a gente, ele pediu para usar 1,13. Então, 1.000 vezes 1,13 é só deslocar 3 casas para a vírgula, né?
3 e um zerinho, ou seja, 1.130, do montante 1. Montante 2, ou seja, do empréstimo agora. 1.000 vezes 5% não fica 0,05, né? Porque eu nunca posso fazer meu cálculo utilizando a porcentagem. Então, isso mais 1, eu vou ficar com 1,05 elevado a 12. Só que ele também nos deu um resultado para isso. Foi muito bonzinho, né? Montante 2, então ele é 1.000 vezes 1,80. Novamente, desloca, aliás, né? A vírgula ali, 3 casinhas para a direita. Então, 1.800. Então, 1.800 de um, 1.130 do outro. O 1.000 se anula, né, galera? Só para facilitar seu cálculo. Então, não vai ficar 800 menos 130, né? Porque 1.000 menos 1.000 vai embora. 800 menos os 130, a gente vai ficar ali com 670. Então, esse fica sendo o lucro do banco. 670, nosso gabarito, letrinha C. C de certo, ok? Então, a ideia aqui, trabalhando a parte de juros compostos ali. E questãozinha 34, última questão, não menos importante, né? Antes da gente começar a falar dela ali, galera, caso você tenha ficado até esse momento, eu quero o seu comentário, se você fez ou não esse vestibular. Caso tenha feito, coloque um comentário, o que você achou da prova no total, o que você achou da prova da parte de matemática. E se não fez, se você acha ela ali mais fácil do que um Enem ou mais fácil do que algum outro vestibular que você está acostumado a treinar, beleza? Coloca algum comentário, galera, para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que você gosta dos nossos vídeos. E para ver a galera que ficou até agora, vai lá, nossa palavra-chave do comentário hoje, 34. Então, se não quer fazer nenhum outro comentário, ou faça mais um comentário, coloca lá só 34 e posta, beleza? Coloca aí nos comentários pra gente. Última questãozinha, falava assim. Para fazer o sorteio de um livro, 4 amigos colocaram 3 bolas brancas e 2 pretas em uma urna. Então vamos imaginar a situação. Você está lá numa urna, aí ele falou que tem 3 bolas brancas. Então vai lá 3 bolinhas sem pintar. E ele falou que tem 2 pretas. Então vamos pegar lá 2 bolinhas. 2 bolinhas pretas. Ok. Decidiram que o primeiro a retirar uma bola preta ficará com o livro. Na ordem alfabética de seus nomes, cada um retira uma bola, ao acaso, sem devolvê-la à caixa. A probabilidade do terceiro amigo retirar a bola preta e ficar com o livro, então vamos lá, que era a minha probabilidade que o terceiro ganhe, né? Então vai ter a primeira retirada, não ganha, segunda não ganha, na terceira ele vai ganhar. Lembrando que para ganhar ele tem que tirar a bola preta, ok? Então para tirar a primeira, se ele tem que perder, tem que tirar uma das bolas brancas. Então eu vou ter 3 possibilidades, num total de 5 bolas, ok? No meu primeiro sorteio. Vamos supor que eu tirei essa. Para a próxima, ele também tem que perder, então tem que tirar uma das bolas brancas que sobraram, são 2, no total de 4 bolas. Vamos supor que eu tirei essa, beleza. Na próxima, eu quero que tenha certeza dele ganhar. Para ganhar, tem que tirar uma das bolas pretas. Então eu tenho 2 possibilidades, num total de 3 bolas. Definição base nossa de probabilidade, né, galera? Sempre é casos favoráveis dividido por casos possíveis, ok? Simplificando ali, ó, 2 vezes 2 é 4, que eu tenho um 4 embaixo. 3 simplifica com 3 e o nosso resultado já sai de cara, né? 1/5. 1/5, galera, dividindo isso daqui não é 0,2? Passando para a porcentagem, esse cara é 20%. 20%, nosso gabarito, letrinha B. E assim, detonamos a provinha da UERJ aí. Lembrando que a gente fez a prova da UERJ da primeira qualificação, né, galera? O primeiro exame de qualificação, o primeiro EQ do ano da UERJ, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo com mais uma aula, mais uma correção. Até lá!